Lindões Kreuzer aqui e no vídeo de hoje vou falar sobre a quinta temporada de Stranger Things. Finalmente a gente teve novidades oficiais sobre a quinta e última temporada da série, porque hoje é Stranger Things Day, o dia que contempla o sumiço do Will, e a Netflix divulgou os títulos oficiais da quinta temporada e possivelmente a data também, porque eles colocam ali no teaser que é 2025, mas a gente sabe que Stranger Things sempre foi temático, né, referente à data de lançamento, e eles falam que a história vai se passar em outono de 1987, ou seja, outono nos Estados Unidos é ali de setembro até novembro, então provavelmente a série sai entre setembro, outubro e novembro de 2025. Estamos aí exatamente a um ano da estreia. Vocês acreditam nisso? E ai, gente, eu tava com tanta saudade de falar da série aqui. E obviamente, né, vou falar aqui dos títulos, o que eu teorizo, o que eu vi alguns fãs teorizando também, então tem muita coisa pra falar. Mas antes, lógico, não deixa de se inscrever no canal e clicar no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Gente, como era de praxe, a Netflix sempre divulgava um teaser com os títulos dos episódios. A gente teve aí a revelação dos nomes que são Missão de Resgate, O Desaparecimento de, A Armadilha, Feiticeiro, Tratamento de Choque, A Fuga de Camazotz, A Ponte, O Mundo Direito, entre aspas. Só que assim, gente, formado em Stranger Things desde 2016, a gente sabe que os irmãos Duffer, eles adoram trazer uma dualidade nos títulos, principalmente nos títulos em inglês. Então, obviamente, eu fui ver como que eram os títulos em inglês e eles trouxeram muitas pistas importantes, mas os títulos em português também trazem dicas de como pode ser o direcionamento do episódio. Então a gente vai unificar esses dois nomes e teorizar aqui junto. Bom, a gente já sabia sobre o primeiro nome, né, que era The Crown. E The Crown, como Stranger Things sempre fez, é uma referência a D&D, que vem ali do Dungeon Crawler. E obviamente, né, uma dungeon aí que tem vários monstros, armadilhas, mas é interessante porque o título no português veio como Missão de Resgate. Então a gente pode deduzir que seja algo talvez relacionado à própria Max, ao estado que ela ficou ali em coma na última temporada. Talvez uma forma de resgate dela para ela acordar desse coma e que dá o pontapé, né, inicial aí a temporada, que a gente viu que não tá tudo bem, né? Já o segundo episódio é The Vanish Of, e eles deixam assim, né, censurado ali, que no português veio como Desaparecimento de. Muitos fãs estão teorizando que possivelmente seja a Holly Wheeler, porque a gente viu uma foto de set de filmagem em que a Holly estava próximo ali do Vecna. E por conta disso, já tava rolando uma teoria muito forte, principalmente porque na última temporada, o Vecna tinha mostrado algumas coisas ali pra Nancy. Então, a família Wheeler sempre esteve muito conectada, né? Seja o Mike ali com a Eleven, né? A própria conexão da Nancy com o Vecna. E conforme as crianças vão crescendo, assim como foi a Erika, né? A Holly, ela teria mais destaque. Já tinha algumas pessoas teorizando a possibilidade da morte da Holly nessa temporada. Então, tem muita gente teorizando forte que o desaparecimento pode ser referente a Holly. Já o terceiro, gente, é aí que começa, né, os grandes mistérios e as dualidades do que a gente vê do inglês para o português, das traduções, e que os irmãos Duffer trabalham muito bem. O terceiro episódio, ele foi só intitulado como A Armadilha no português, mas no inglês é The Thunderbolt Trap. Thunderbolt é uma família muito rica de Hawkins, e a gente já pôde ver, inclusive, um cartaz, né, falando do empreendimento da família, e tinha até um cipós do Upside Down. Então, o que alguns fãs estão teorizando já é que muito provavelmente a armadilha se trata de algo que eles vão criar ali em algum dos empreendimentos da família Thunderbolt. O quarto episódio, a tradução é equivalente ao nome, né, em inglês, que é o Feiticeiro. E assim, gente, a gente sabe que Feiticeiro sempre é referente ao Will em Stranger Things. E essa temporada, especificamente, a gente não pode esquecer da conexão que ele sente com o Vecna ali no final da temporada e que ele teria grande importância. A gente também não pode esquecer que lá na quarta temporada, o Will tinha feito todo um desenho, né, dele como feiticeiro e eles numa quest de um monstro gigantesco e que supostamente teria um sacrifício. Muitas pessoas desde a quarta temporada já teorizavam na possibilidade da morte do Will nessa temporada, principalmente porque ele tá conectado com o Upside Down desde o início. E já o quinto episódio, ele também é um episódio que tem a dualidade que eu falei ali no título, né? O título vem em português como Tratamento de Choque, que você poderia imaginar que talvez tenha a ver com os
experimentos, né, já que Eleven tinha aqueles choques e o Vecna também, né, que levava ali. Só que o nome em inglês do episódio é Shock Jock, que é uma referência também a um radialista muito famoso dos Estados Unidos. E a gente sabe que toda a questão de conexão com o Upside Down sempre foi feita através de rádios, tanto ali no início com os meninos, e devo dizer também, gente, que eu fui recente para Londres por causa do Special Screener de Sorria 2, e eu tive a oportunidade de assistir o First Shadow, que é a peça que conta a história de origem do Vecna. Inclusive, eu tô para trazer um vídeo no canal sobre essa peça, eu acho que ela tem informações muito importantes, inclusive para quinta temporada, então em breve eu trago aqui para vocês, e deixa aí nos comentários se vocês querem esse conteúdo também. E lá na peça, uma das coisas que me chamou muita atenção é que o Bob tinha a própria estação de rádio, e que conecta tudo, né, com a história do Henry Creel, que é o Vecna, né? E uma das coisas que a gente também já viu do set de filmagem da quinta temporada, que já foi divulgado aí nas redes sociais, é sobre a rádio WSQK. E dada a dimensão do que acabou ali, né, a quarta temporada, faz sentido com que eles queiram utilizar a rádio de Hawkins para ser algo de uma magnitude muito maior. Agora, talvez um dos episódios mais importantes dessa temporada é o sexto, que veio intitulado A Fuga de Camazotz. E por que eu acho que ele é o mais importante? Porque, pelo que eu andei pesquisando, esse é o episódio que o Shawn Levy dirigiu. E assim, gente, ó, eu já tô até arrepiada aqui. Os episódios que o Shawn dirige são simplesmente os mais importantes da temporada. Não foi à toa, né, o episódio ali da Max, que ficou icônico e tal. Ele já postou nas redes sociais momentos dele ali na gravação, então eu acho que vai ser um episódio muito emocionante. Mas o que é Camazotz, né? Camazotz é um mito maia de um deus morcego. Isso é muito importante para o contexto de Stranger Things, principalmente porque a gente já viu, né, os demobates ali na última temporada, e o deus morcego poderia ser o Vecna, porque ele tem toda a conexão. Poderia ser o Ed, talvez, que ele tenha se tornado o deus morcego? Não sei, espero que não, honestamente. Eu fiz uma pesquisinha, eu vou deixar o link aqui sobre quem foi Camazotz, porque tem vários significados. Basicamente, é uma criatura que invade o submundo, que tem tudo a ver com o contexto de Stranger Things. Mas tem também um conto que é muito famoso, que os gêmeos Hunahpu e Exbalan, que foi mal, eu provavelmente falei muito errado o nome deles, que foram dois heróis da mitologia maia. Eles foram desafiados a passar a noite na casa dos morcegos. Só que em um dos momentos, um dos irmãos, ele sai da casa para ver se já tinha amanhecido. E aí ele fica de cara com Camazotz, que decapita ele. Porém, outro aspecto que me chamou muita atenção nesse texto que eu li também, é que fala que em outro conto maia, fala que o Camazotz também é mencionado em determinado momento que a humanidade aprende a manipular, a acender o fogo. E por que isso é importante? Porque em Stranger Things, desde a primeira temporada, o que é importante para D&D? Fireball! Exatamente, bola de fogo. E isso é muito mencionado na quarta temporada. Então eles sempre mencionaram sobre vencer a criatura com bola de fogo. E é interessante isso, principalmente porque, assim, a série, ela se passa em 1987. E nesse texto que eu li, fala que em 1988 encontraram um fóssil na Venezuela de um possível homem morcego, que daria origem, né, a todos esses contos maias de Camazotz. Ou seja, gente, vai ser um episódio extremamente importante. E ele é um deus muito associado à morte e sacrifício. Então não seria nada difícil que alguém morresse nesse episódio. Não é à toa que o Shawn tá dirigindo aí. Então, assim, esperem fortes emoções para esse episódio. Eu acho que vai ser extremamente impactante. Até porque o episódio seguinte, o sétimo da temporada, seria A Ponte. Eu acho que A Ponte é uma forma figurativa que Stranger Things já fez isso nas temporadas anteriores, que seria referente a Max. Por quê? Quando a gente teve toda aquela abertura do Upside Down para o mundo real, o Vecna falava que ele precisava de uma quantidade de conexões, e a Max teria supostamente sido essa última conexão para ter essa ruptura, para ter essa abertura. Então, para mim, pode ser algo figurativo sobre essa ponte entre os mundos. Talvez seja episódio dessa quebra de elo. Até porque levaria a gente para o último episódio, que traz uma resolução aí, né? No português é o mundo direito, com aspas, mas no inglês é the right side up, que seria basicamente
uma brincadeira, né, do Upside Down, mas seria tipo o mundo ok, mas muito provavelmente as coisas não estão direitas, né? Por isso as aspas aí no português, por isso que eu falei das dicas, porque provavelmente muita tragédia aconteceu. O que aconteceu ali vai mudar eles pra sempre, vai mudar a história de Hawkins pra sempre. Então as coisas resolveram, mas com muita dor. E assim, gente, a gente não pode esquecer que o próprio David Harbour falou que o final de Stranger Things, a galera se soluçou, se matou, assim, de chorar na leitura do roteiro. Eu tô arrepiada aqui de novo. Assim, gente, o fato é que a gente não tá preparado pro que vem aí. Independente do que aconteça, se tiver personagens importantes que vão morrer, com certeza a gente vai se emocionar e muito, porque é a despedida da série, é uma série que fez parte da gente por tantos anos, por mais que tenha demorado, porque sofreu com a pandemia, porque sofreu com greve dos roteiristas. Eu sei que vai ser uma despedida, assim, emocionante, independente do que tiver escrito nesse último roteiro, a gente já ia chorar. Mas eu quero saber de vocês, tem mais algum detalhe que vocês acham que é válido trazer aqui pra discutir? Algo pra complementar as coisas que eu falei nesse vídeo? Enfim, vamos discutir. Lembrando que todas as fontes eu vou deixar aqui na descrição. E lógico, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!